Conteúdo que será trabalhado. Tchan, 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 tchan. A pesquisa e o tratamento da informação dessa pesquisa. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre 2 conteúdos, mas são 2 conteúdos que se complementam. São conteúdos diferenciados, mas um faz parte do outro. Não pode haver uma pesquisa sem que essa pesquisa primeiro seja tratada e apresentada. É o que nós vamos aprender dentro desse aprendizado das tabelas e dos gráficos. Algumas considerações sobre a pesquisa. A pesquisa é uma investigação que alguém ou um grupo de pessoas faz para reconhecer uma determinada situação desconhecida ou pouco conhecida. Então, assim, da onde que nasce uma pesquisa? Como que uma pesquisa acontece? Uma pesquisa, ela acontece quando alguém tem a curiosidade de investigar alguém ou um grupo de pessoas que ela não conhece ou que ela conhece muito pouco. Então, vamos supor, eu quero conhecer alguma coisa sobre a minha escola. Tipo assim, eu quero conhecer na minha escola a idade das pessoas ou a alimentação. Como é que elas se alimentam? Se a alimentação dos estudantes da escola ou dos profissionais da escola, se a alimentação é mais saudável ou é menos saudável. Então, é uma curiosidade que eu tenho que eu não sei. E eu estou curioso para saber. De que maneira que eu vou satisfazer essa minha curiosidade? O que é que eu vou fazer? Uma pesquisa. Ou vamos supor, eu vou fazer uma empresa de lanche, desse lanche rápido, fast food. Aí eu penso assim, eu não vou fazer de qualquer maneira. Eu quero fazer a minha empresa de lanche, mas eu quero ser bem sucedido. Eu quero vender bastante e eu quero ficar rico. Então, aí eu penso assim, poxa, para mim ficar rico e ser bem sucedido, um grande empresário, eu vou ter que vender bastante. E para mim vender bastante, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o gosto das pessoas. Qual é o lanche que eles gostam mais? Qual é o lanche? Aí eu penso assim, eu tenho uma empresa, envolve um grupo de pessoas, e eu tenho que saber qual é o lanche que as pessoas, onde eu vou colocar ali o meu fast food ali, próximo, eu tenho que saber o que é que eles gostam mais, o lanche. O que é que eu vou fazer? Uma pesquisa. Aí eu posso até contratar uma empresa ou eu posso fazer uma pesquisa para saber o que é que eles gostam mais. Aí no final dessa pesquisa, eu vou tratar essa pesquisa em gráficos e tabelas e eu vou interpretar esses gráficos e tabelas. E ali, essa pesquisa vai me fornecer o perfil dessas pessoas que vão ser os meus clientes da minha lancheria, vamos supor ali. Então, eles gostam mais de X-salada, vamos supor. Aqui, 70% deles disseram que gostam mais de X-salada. Aí eu penso assim, poxa, o que é que eu vou dar prioridade para vender e fazer muito bem feito ali na minha lancheria? Vai ser X-salada. E eu vou ter sucesso? Provavelmente, porque eu fiz uma pesquisa sobre o lanche predileto daquele público que está a minha loja inserida. Então, a pesquisa é uma investigação que alguém ou um grupo de pessoas faz para reconhecer uma determinada situação desconhecida ou pouco conhecida. Você é criança agora, né? Mas vamos supor, hoje nós temos a internet. Tem muita gente mudando de vida e ficando até assim, bem financeiramente, e faz da internet a sua fonte de renda, sua profissão. Por que, professor? Porque através da internet hoje se pode vender qualquer coisa. Porque tem internet e tem um correio e tem essa parceria. Então, para qualquer coisa hoje que a pessoa queira vender na internet, a pessoa pode fazer uma pesquisa. Pode fazer até uma pesquisa através da própria internet para ver se o que a gente pretende vender ou trabalhar, se realmente há interesse das pessoas.
Então, a pesquisa ela vai te fornecer dados e ela vai te responder dúvidas que vai te ajudar. Então, ela é definida, a pesquisa, né, a partir da curiosidade dos pesquisadores, do pesquisador ou dos pesquisadores, por determinada situação, e é aplicada a partir do estabelecimento de formas de coleta de dados, de informações. Então, o que é que define a pesquisa? É a curiosidade. É isso que eu falei. É a curiosidade da pessoa, do pesquisador ou dos pesquisadores, né? Então, se eu tenho a curiosidade de algo, eu sei que existe uma ferramenta chamada pesquisa que eu posso usar para satisfazer essa minha curiosidade, ok? E a pesquisa é aplicada a partir do estabelecimento das formas de coleta de dados, informações. Então, como é que se começa a pesquisa? O que é que eu tenho que pensar primeiro? Eu quero fazer uma pesquisa. Eu tenho curiosidade. Eu quero saber qual é a faixa etária dos profissionais que trabalham na escola Virgílio Várzea. Quando eu falo profissionais, é os que trabalham ali. São os professores, a direção, orientação, supervisão, merendeiras, auxiliares lá de limpeza. Todos os profissionais. Eu quero saber a faixa etária, as idades deles ali. Vamos supor, eu tenho essa curiosidade. Aí, eu vou fazer uma pesquisa. Eu quero saber, então eu vou fazer uma pesquisa. Não, para por aí. Eu quero uma pesquisa. Agora, como é que eu vou começar essa pesquisa? Eu tenho que estabelecer o quê? Eu tenho que estabelecer as formas de coleta de dados, das informações. Quando eu falo em coleta de dados, coleta o que é? Coleta é o que eu vou pegar. E o que é dados? Dados é informações. Então, eu quero pegar essas informações. Quais informações? Da minha pesquisa é sobre a faixa etária, ou seja, a idade dos profissionais da Escola Virgílio. Então, eu tenho que definir de que forma que eu vou coletar esses dados, essas informações. De que forma eu vou pegar essas informações sobre a idade dos profissionais. Aí eu coloco aqui, que podem ser presencial, por telefone, pelas redes sociais e por intermédio de leitura de documentos. Então, assim, eu tenho essas possibilidades. Tem mais, é claro, mas eu coloquei aqui as mais simples. Então, aí eu vou estabelecer de que maneira que eu vou lá para buscar essas informações das idades dos profissionais que trabalham na Virgílio Várzea. Então, pode ser presencial. Ou seja, eu vou lá presencialmente, pessoalmente, e vou coletar essa informação com a pessoa, com as pessoas, um por um. Você tem outras formas de coletar essas informações. Eu coloco aqui, por telefone, você pode telefonar, pelas redes sociais, lá pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp também, e por intermédio de leituras de documentos. Vamos supor, gente, vê que legal. Existe uma maneira de eu coletar dados para uma pesquisa pesquisando ou lendo documentos. Vamos supor, se eu não tiver acesso aos profissionais da escola Virgílio dos Reis Várzea, mas se eu tiver acesso aos documentos deles, aos documentos que estão na escola, vou lá na secretaria, falo com a diretora, com a Dirce. Dirce, tu tens aí a relação dos profissionais da escola, tu tens as fichas deles. Se eu tiver acesso a essas fichas, que são documentos, nessas fichas vão ter a idade de cada um, a data de nascimento. Então, por pesquisas de documentos, leitura de documentos, eu também posso fazer uma pesquisa. Às vezes, não é preciso nem eu ter um contato presencial, por telefone ou pelas redes sociais. Através da leitura de documentos, eu também posso coletar esses dados. Vamos para frente. Os instrumentos de coleta de dados de uma pesquisa podem ser... Então, o que é instrumentos de coletas para coletas de dados de uma pesquisa? Se eu vou de maneira presencial fazer uma pesquisa, vamos supor, da faixa etária dos profissionais da Virgílio Várzea, então, se for presencialmente, eu tenho que ter uns instrumentos para mim poder coletar esses dados. E não existe somente um, existem vários instrumentos. Aí eu coloco aqui alguns. Podem ser entrevistas, questionários ou simples observação.
Então, assim, para coletar as informações presencialmente da minha pesquisa, com as pessoas que fazem parte da minha pesquisa, eu posso fazer entrevista, eu posso usar um questionário, tipo assim, eu faço perguntas antes de eu ter contato com as pessoas da minha pesquisa, eu faço algumas perguntas no papel e eu posso ler para elas e elas me respondem e eu escrevo as respostas delas. Ou eu posso fazer daquela múltipla escolha, fazer algumas opções, vamos supor, 4, 5 opções, e eles vão ler, ou eu leio para eles, e eles vão fazer a opção de uma ou de mais. Ou eu posso gravar essa entrevista, ou mesmo filmar, ou eu posso também fazer com simples observação. Dependendo do que eu quero pesquisar, vamos supor, eu quero fazer uma pesquisa sobre o comportamento dos alunos da Escola Virgílio Várzea durante o recreio. Eu tenho essa curiosidade. Agora, eu vou ser pesquisador dos tipos de comportamentos dos estudantes da Virgílio Várzea durante o período do recreio. Dessa forma, para essa pesquisa, qual é o tipo de instrumento de coleta de dados que eu vou fazer? É a simples observação que eu coloquei aqui. Eu vou ficar parado num lugar, na hora do recreio, observando e anotando. Então, existem outros tipos de coleta de dados, tá? Que mais tarde vocês vão aprender. Geralmente, os resultados de uma pesquisa são organizados e apresentados em tabelas e gráficos. Quando um pesquisador tem uma curiosidade sobre determinada informação que ele não sabe ou sabe muito pouco, ele decide de que maneira que ele vai, presencial, por telefone ou por outros meios, pelas redes sociais, ou pesquisa em documento, leitura de documento. Ele decide isso. E aí, vamos supor, ele também decide os instrumentos que ele vai usar para coletar esses dados, ou por entrevista, ou por questionário, ou por observação, ou outras formas. Quando ele consegue coletar esses dados, pegar esses dados, o que é que ele tem que pensar? O que é que eu vou fazer com essas informações? Por isso que lá no começo, no título do conteúdo, eu disse pesquisa e tratamento da informação. Que, na verdade, quando o pesquisador ele coleta os dados, as informações, ele tem que tratar, ele tem que dar um tratamento para essas informações. E ele dá esse tratamento das informações para fazer o quê? Para organizar esses dados, essas informações, para apresentá-los, ok? Porque quando alguém faz uma pesquisa, não faz uma pesquisa só para si, faz uma pesquisa para si e para as pessoas que estão envolvidas naquela pesquisa. Se eu faço uma pesquisa com um público lá do Virgílio Várzea, eu tenho que pegar esses dados e apresentar esses dados da minha pesquisa para quem? Principalmente para aquelas pessoas do Virgílio Várzea que foram alvo da minha pesquisa. E de que forma, professor, que eu vou tratar essas informações para organizar e apresentar? Usando o quê? Usando tabelas e gráficos. Esse texto foi da minha autoria, que eu coloquei a autoria própria. Vamos lá. Já no texto que eu li, eu dei assim, um resumo, mas um resumo bem legal, tipo apertei lá um limão e saiu o suco, né? Ou seja, uma síntese, um resumo do que é pesquisa. E agora, algumas considerações sobre tabelas e gráficos. Um pouco de tabelas e gráficos. Para início de conversa, tabelas e gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma organizada. Aqui, vocês viram como o que eu falei está confirmando aqui que a questão de pesquisa e tratamento da informação são conteúdos diferentes, mas estão totalmente ligados. Então, tabelas e gráficos são recursos bastante utilizados para representar resultados de pesquisa e informações de forma organizada. Então, para representar a pesquisa,
Fiz uma pesquisa, coletei os dados da pesquisa, agora eu tenho que representar de alguma forma e apresentar essas informações, só que de forma organizada. Para as pessoas interessadas naquele assunto, naquela pesquisa, elas possam ter facilidade de ler e interpretar essas informações que eu coletei na minha pesquisa. Ó, com eles, ou seja, com a tabela, com as tabelas e os gráficos, podemos visualizar um grande número de informações numéricas. Por isso que gráficos e tabelas, tratamento da informação, está dentro da matemática, porque sempre na tabela e no gráfico, um elemento que sempre vai ter são números. Podemos visualizar nas tabelas e gráficos um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização desses resultados. Então, por que é indispensável nós usarmos gráficos e tabelas para representar as informações de pesquisa? Porque em gráficos e tabelas, mesmo que as informações elas sejam muito grandes, que se a gente fosse escrever lá num texto corrido, num texto informativo, ficaria um texto enorme, gigante, e as pessoas não teriam curiosidade para ler o resultado da nossa pesquisa. Então, a tabela e o gráfico, o que é que ela faz com esse resultado de pesquisa? Ela organiza e ela diminui essa densidade. Então, é fácil daquele que vai ler, que vai procurar saber a minha pesquisa, no gráfico e tabela, ela vai deixar bem simples para fazer a leitura e para fazer a interpretação daqueles dados da minha pesquisa. Tabelas e gráficos, elas servem para isso. Passo a passo de uma pesquisa e sua organização em tabela e gráfico. Aqui, gente, eu representei e inventei uma pesquisa. Então, preste atenção no passo a passo. Dados da pesquisa. Uma estudante ficou curiosa para saber qual era a cor predileta dos alunos da turma dela. Então, uma estudante, ela estava lá e ela ficou curiosa. Curiosa sobre o que, professor? Ela queria saber da turma dela qual era a cor predileta de cada estudante. Ela tinha essa curiosidade. Então, a partir dessa curiosidade, ela decidiu fazer uma pesquisa sobre isso. Eu quero saber qual a cor predileta dos alunos, dos meus colegas de turma. Eu quero saber. Então, aí, como ela era muito inteligente, ela havia aprendido sobre a pesquisa, então ela disse, então eu tenho essa curiosidade, eu não sei e eu quero saber. E então ela pensou, de que maneira que eu vou conseguir satisfazer essa minha curiosidade? Para saber qual é a cor predileta da minha turma. E ela pensou, eu vou fazer uma pesquisa, porque com a pesquisa eu vou conseguir fazer. Então vamos lá, vamos ver como que ela fez essa pesquisa. Então, ela decidiu que iria fazer a pesquisa presencialmente, ela optou pela pesquisa presencial, ou seja, ela iria fazer a pesquisa pessoalmente com os colegas dela. Mas por que ela optou por isso? Porque ela estava presente todos os dias com os colegas da turma dela, então foi isso que com certeza motivou ela a fazer a pesquisa presencialmente, dando a cada colega um questionário impresso de múltipla escolha, com uma única pergunta. Então assim, que legal. Ela teve uma curiosidade para saber qual é a cor predileta da turma dela. A partir daí ela decidiu fazer uma pesquisa. E quando ela decidiu fazer uma pesquisa, ela também decidiu fazer presencialmente, ou seja, pessoalmente. E ela também optou para pegar esses dados pessoalmente dos colegas dela, essa informação, ela optou em fazer um questionário impresso de múltipla escolha, com uma única pergunta. E aqui, qual a sua cor predileta? Então, a pergunta que ela fez ali no questionário impresso, para dar para cada estudante da turma dela fazer um sinalzinho ali, a sua opção, a pergunta era, qual a sua cor preferida? Aí estava ali, faça um X na opção da cor preferida. Então, tinha essa pergunta e tinha essa observação lá nesse questionário impresso. Faça um X na opção da cor preferida.
Vocês vão notar aqui, ó, que esse tipo de pesquisa, as opções não era opção aberta. A pessoa podia dizer qual cor quisesse. Não. Ela estabeleceu quantas cores? Vamos ver. Aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, nesse questionário, as opções eram preto, azul, vermelho, verde, rosa, laranja e branco. 7 cores ao todo. Então, se a pesquisa ela for aberta, essa pesquisa ela vai ficar muito grande. Porque quantas cores existem? Existem muitas cores. Então, aí essa pesquisa ela ficaria muito extensa, muito grande. Não seria viável. Ainda mais para uma simples aluna que queria saber a cor predileta. Então, ela decidiu fazer uma pesquisa restrita, ou seja, que tinha um limite, né? Ela iria colocar as opções e essas opções, elas tinham limite. Então, ela colocou 7 cores, preto, azul, vermelho, verde, rosa, laranja e branco. Claro, ela escolheu as cores mais predominantes, né? Agora aqui, ó, continuação de tudo que a gente está falando sobre a pesquisa. A estudante pesquisadora fez a pesquisa com seus 35 colegas, da turma. Então, nós já temos um dado aqui, ó. Qual era o público-alvo dela, dessa estudante pesquisadora? Eram 35 colegas da turma, então eram 35 pessoas. Ela teria que entrevistar quantas pessoas? 35. Ela decidiu que ia usar o instrumento questionário impresso. Então, quantos questionários ela deveria imprimir? Ela deveria imprimir 35 questionários para cada um. E todos deveriam preencher, né? Vamos lá. A estudante pesquisadora decidiu organizar as informações que ela coletou, que são os dados, da sua turma. Então, ela foi lá, ela fez isso. Ela foi lá, eu vou fazer a pesquisa, porque eu tenho curiosidade de saber qual é a cor predileta da minha turma. Eu decidi fazer presencialmente. E vou usar o instrumento de coleta de dados, um questionário impresso. Beleza? E agora ela já fez tudo isso. E ela também decidiu pesquisar os 35 alunos da minha turma. Então ela foi lá, ela imprimiu os 35 questionários. Imprimiu e deu para os alunos. Agora ela já conseguiu, ela aplicou o questionário, ela já tem os dados que ela queria. Agora, gente, ela vai ter que organizar, ela vai ter que dar um tratamento nesses dados. E aí é que entra aqui, ó. Ela vai ter que dar um tratamento para quê? Para organizar para ela mesma, para ela saber como é que foi o resultado da pesquisa e também para apresentar esses dados para a própria turma dela ou para a escola. Ó, a estudante pesquisadora decidiu organizar as informações que ela coletou, que são os dados da sua turma, em uma tabela, em um gráfico, para apresentar futuramente à escola. Vê que legal. Então, vê que estudante maravilhosa, ela aprendeu mesmo, hein? Agora ela fez a pesquisa, tem os dados, ela disse, de que maneira que eu vou organizar para apresentar para a escola ou para a turma? Então, a única maneira é usar o quê? Usar tabela e gráfico. E foi isso que ela fez, tá? Primeiro, ela contou as opções de cores de cada um dos 35 estudantes e anotou quantos votos cada cor recebeu. Então, o que é que ela fez? Depois dela ter feito a pesquisa e ter pego os dados, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela foi lá num caderno ou no computador mesmo, lá no Word, né? E ela foi contando os votos, foi pegando cada questionário, porque são 35 alunos, 35 questionários. Aí ela fez em lista as cores, que era branco, azul, preto, laranja, vermelho, azul, verde, todas aquelas cores ali. Ela colocou em forma de lista no caderno, tá? E agora ela foi pegando questionário por questionário. Esse daqui votou laranja. Aí ela ia lá, naquela lista de cores, colocava lá um risquinho. Para cada voto um risquinho. Fez um risquinho, um voto aqui. Aí viu o segundo questionário. Um voto pro branco, risquinho aqui. Pegou outro. Um voto pro vermelho, risquinho aqui. Pegou outro, um voto pro preto.
um risquinho aqui. Quando ela fez tudo isso, vamos lá. Ó, e anotou quantos votos cada cor recebeu e o resultado foi esse. Então, vamos lá. Quando ela terminou essa anotação dos 35 questionários, cada um dizendo qual era a cor predileta, ficou esse resultado aqui. Presta atenção. Ela viu aqui os dados que ela pegou, que dos 35 alunos, 3 tinham a cor preta como predileta. 8 colegas dela da turma tinham a cor azul como predileta. 7 alunos da turma dela, os colegas, 7 tinham a cor vermelha como predileta. 4 estudantes da turma dela tinham a cor verde como predileta. 5 estudantes, colegas dela, tinham a cor rosa como predileta. 3 estudantes da turma dela tinham a cor laranja como predileta. 5 estudantes da turma dela tinham o branco como a cor predileta. Aqui estão os dados. Aqui, na verdade, ela já começou a fazer a organização dos dados. Mas, na verdade, não vai ficar aqui. Isso daqui é só para ela organizar, para ela ter as informações, para construir a tabela e o gráfico. Gente, agora presta atenção, vamos lá. A partir dessas informações, ela vai fazer a tabela. Vamos lá, vê que legal, gente, ó. Tratamento das informações, dados da pesquisa. Veja como a estudante pesquisadora organizou os dados coletados da sua pesquisa em uma tabela. Essas informações aqui, ela vai tratar e organizar em uma tabela. Vamos lá, tá aqui. Aí eu vou ensinar para vocês como faz uma tabela. Ó, então a tabela ela é composta por linhas aqui, ó, linhas na horizontal, deitada, linhas e colunas na vertical, que é em pé, colunas. A primeira linha de cima sempre tem que ser o quê? O título da pesquisa. Aí eu coloquei aqui, ó, cor predileta dos alunos da turma. Sempre a primeira linha, ó, é a linha toda, sem corte, é o título. A segunda linha é sempre o quê? Do subtítulo, que tem a ver com a pesquisa. Então, assim, eu coloquei aqui, ó, quanto subtítulo tem? 2, que são as cores e o número de votos dos alunos. Agora vejam, o subtítulo aqui das cores tem a sua coluna das cores. Veja aqui a coluna é em pezinho, ó, coluna das cores. E na linha do subtítulo, que é do número de votos, tem a coluna do número de votos. Só que aqui, ó, vamos supor a cor preto, cores preto. O número de votos dos alunos que votaram por preto, ó, tem que botar na linha. Ó. Tem a linha do preto, tem a linha do azul, tem a linha do vermelho, a linha do verde, a linha do rosa, a linha do laranja e a linha do branco. Então, ó, cores aqui, subtítulo. Aí, ó, preto. Preto, aí tem as cores, mas aqui tem o número de votos. Aí eu tenho, para botar o número de votos ali do preto, aí eu tenho que voltar lá para minha lista. Opa, preto, 3 votos. Então, o que é que eu fiz? Eu vou na linha do preto, onde está escrito ali na coluna número de votos de alunos e botar o número 3. Agora, azul. Aí eu coloco o azul, ó, um embaixo do outro aqui, ó. Para cada linha, uma cor. O que está escrito na linha e na coluna a gente chama de células, tá? Então, ó, azul, a segunda cor, azul ganhou 8. Então, eu vou lá. Então, eu escrevo azul na segunda linha. E aqui, ó, na coluna do número de votos, então eu escrevo 8. Aí, qual é o próximo? Vermelho. O vermelho ganhou 7. Então, eu vou lá, escrevo vermelho na coluna de cores. E na linha do vermelho, que é na coluna aqui, ó, de número de votos dos alunos, eu coloco 0,7. Ah, depois do vermelho, qual é? Verde. Ah, o verde ganhou 4. Volto lá. Escrevo na coluna de cores, verde. E na linha do verde, eu vou até aqui na coluna número de votos dos alunos, 0,4. Ah, depois do verde, qual é? Rosa, 5. Opa, então ó, na linha seguinte, eu escrevo rosa. E na linha do rosa, coloco 5, que é na coluna número de votos dos alunos. Qual é a próxima depois do rosa? Laranja 3. Ó, aí eu vou na coluna de cores, na próxima escrevo laranja. E na linha do laranja, na coluna do número de votos dos alunos, escrevo 3. Ah, o último, branco, 5.
Então, eu vou na coluna de cores, na próxima eu escrevo branco, e na linha do branco, 5, que é na coluna do número de votos do aluno. Beleza. Agora, sempre tem que ter o total. A última linha vai ser o total. E o total deu quanto? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu volto lá e eu vou contar. 3 com 8, 11. 11 com 7, 18. 18 com 4, 22. 22 com 5, 27. 27 com 3, 30. 30 com 5, 35. Opa, vou lá, escrevo o total aqui e bem embaixo do outro 35. Notem que aqui os números têm que ser um embaixo do outro certinho. Estão lembrados lá das regras do sistema de numeração decimal, do valor posicional, então tem que ser um embaixo do outro. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quando um número, gente, ele ter só uma casa, só na unidade, coloque o 0, tá? Porque aí fica mais bonito. Porque se colocar só um número aqui, ó, em cada linha, fica feio. Pessoal, entenderam como é que a gente faz a tabela? Agora, vocês vão gostar mais ainda. Ó, tratamento das informações dados da pesquisa. Ó, veja como a estudante pesquisadora organizou os dados coletados da sua pesquisa agora em um gráfico. Gente, agora, se você já fez a tabela, por isso que é bom sempre primeiro fazer a tabela. Você terminou de fazer a tabela, agora para fazer o gráfico, você usa a tabela. Não é preciso voltar lá para aquela anotação do caderno, para essa daqui, ó. Não é preciso voltar para essa, tá? Aí, quando você for fazer o gráfico, usa a tabela aqui, ó, que você já fez. Então, vamos lá. Gente, esse daqui é um gráfico. Como é que se faz o gráfico? Notem aqui, ó, que no lado esquerdo tem uma linha preta, ó. Ó, tem aqui essa na vertical, em pé, que tem uma flechinha na ponta, e tem grudadinho nela, ó, uma continuação, esse mesmo risquinho aqui, ó, na horizontal, deitadinha. Aí fica tipo um L. Estão vendo um L? Todo gráfico tem que ter um L desse, tá? E na pontinha ali de baixo, ali do lado direito, tem sempre uma flechinha. Então tem esse L. Aí vocês vejam aqui, ó, no lado esquerdo, sempre vai ter o número aqui. Aí o que é que acontece? Sempre vocês vão usar, para fazer um gráfico, para ser mais fácil, usar uma folha quadriculada assim, ó. Se você não tem, é claro, aí você vai fazer com a régua. Vai fazer tudo certinho assim, ó. Tem que ser sempre do mesmo tamanho aqui, tá? Os números aqui não é preciso ser do mesmo tamanho. Mas aqui, essas colunas têm que ser do mesmo tamanho. Então, ó, do lado esquerdo, sempre vai os números. E sempre começa do 1, não começa do 0. Mas embaixo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a linha aqui, ó, das opções. Ó, as opções não era preto, azul, vermelho, verde, rosa, laranja e branco? Era. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Então, na linha de baixo, você vai escrever as opções, tá? E nessa linha em pé, na vertical, você vai começar de baixo para cima. Colocar a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu coloquei só até 10? Porque eu olhei lá na minha pesquisa, ó, que o número mais alto era 8. Não é 8 azul? É 8. Então, se o número mais alto era 8, então, opa, se eu fizesse com 10, não ia passar. Tanto é que não passou, ainda sobrou duas aqui, ó. Tá. Então, ó, na linha de baixo, cada coluna, você vai fazer as opções. E na linha de cima aqui, ó, nessa linha que é em pé, cada linha, você vai colocar uma numeração crescente. Só que de baixo para cima. E aí, quantas que você vai fazer? Quantas linhas? Aí você vai fazer aquilo que eu fiz. Você vai voltar lá e você vai ver qual o número maior. Aí, um número maior, você vai calcular. Opa, se é 8, eu podia fazer com 8, mas aí eu fiz com 10, para ficar com 10. Fiz com 10, até o número 10. Beleza. Agora, como é que eu faço? Na primeira linha, assim como da tabela, no gráfico, você tem que fazer o quê? O título. Aí você vai pegar o mesmo título da tabela. Ó. O título da tabela era cor predileta dos alunos da turma. Eu coloquei ali, ó, título. Cor predileta dos alunos da turma. Então, eu fiz aqui, ó, 10 linhas em cada coluna. Eu fiz aqui, então, ó, opção preta, 10 linhas.
10 linhas nessa coluna azul, 10 linhas na coluna do vermelho, 10 linhas na coluna do verde, 10 linhas na coluna do rosa, 10 linhas na coluna do laranja, 10 linhas na coluna do branco, beleza? Então vamos lá. Ó, o preto tinha sido votado quantas vezes, a cor preta? 3 vezes, não foi? Então aí, ó, eu pintei de preto 1, tá vendo ali o número do lado? 1, 2, 3, beleza. Ah, quantas votações teve azul? Ah, teve 8. Então eu vou pintar 8 de cima para baixo. Então, pintei 1, pintei 2, pintei 3, pintei 4, pintei 5, pintei 6, pintei 7, pintei 8 de azul. Beleza. Vermelho. Ah, vermelho teve 7. Então, de cima para baixo eu vou pintar 7. 7 quadradinhos desses, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. O verde foi votado quantas vezes? 4. Esse número do lado é para ajudar vocês a contar certinho, tá? Então, ó, 4 verde. Então, 1, 32, 33, 34. De cima para baixo. Beleza. Rosa foi votado quantas vezes? 5. Então, de cima para baixo, vou pintar 5 quadradinhos do rosa. 1, 2, 33, 34, 35, rosa. Agora o laranja foi votado 3 vezes. Então, de cima para baixo. Pintei 1, pintei 2, pintei 3. Ah, o branco. O branco foi escolhido 5 vezes. Então, como aqui é branco, né? Aí eu fiz essas linhas mais escuras aqui, ó, para dizer que eu pintei 1, pintei 2, pintei 3, pintei 4, pintei 5 brancos. Terminei o meu gráfico. Agora, você pode pegar essa tabela e colocar num mural de uma escola, de um supermercado, você pode colocar num mural de um posto de saúde, num mural de uma rodoviária, num mural de um terminal de ônibus, num mural de uma igreja. Você pode colocar, tipo, como um cartaz, tanto a tabela como o gráfico, e todas as pessoas vão olhar para essa tabela e vão olhar para esse gráfico. E eles vão conseguir ler e interpretar essas informações da tua pesquisa, no caso da pesquisa da menina ali da sala dela, rapidamente, muita facilidade. Eles vão se interessar e vão parar para ler. Por quê? Porque é fácil, é rápido. Hoje, na vida que a gente vive, as pessoas não têm mais tempo para parar para ler um texto, um textão, para ver as informações de uma pesquisa. É muito difícil. Então, o gráfico e a tabela, eles têm essa função social mesmo de facilitar a leitura e a interpretação de maneira rápida para atender à necessidade humana, ok? Pessoal, então seria isso. Gostaram da aula?